Olá, graça, paz e vida nova. Eu sou o irmão em Cristo Wellington de Souza aqui no Projeto Bom Jesus. Nosso canal, tá certo? Para você do Geração Mais 18 até 100 anos, que nos acompanha aí por esse canal, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar acerca de enquadramento da facilitação. Ainda acerca daquele tema de como se organizar para ler a Bíblia, de como se organizar para alcançar objetivos, de como se organizar para desenvolver um projeto em grupo, essas coisas, tá bom? Mas antes disso, roda a vinheta. Assina o nosso canal, marca os teus amigos, compartilha, tá certo? Para fazer valer a pena o esforço não só meu, mas de todas as pessoas envolvidas para que esse vídeo chegue até você, tá certo? O objetivo dessa aula hoje é fazer com que ao final do que vamos conversar aqui você esteja pronto, apto e capacitado a gerar resultados quando surgir um problema. Seja um problema pessoal, seja um problema a nível de equipe, né? Independente das circunstâncias, independente de onde você esteja, tem uma frase que diz assim: se você não é parte da solução, você é parte do problema. E é nesse momento, na hora que surge o problema, em que você escolhe se quer ser parte da solução ou quer ser parte do problema, beleza? Tem uma escritura em Lucas capítulo 10, versículo 1. Depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e os mandou diante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e maior exemplo que nós temos, e com certeza ele é parte da solução quando surge o desafio. A estratégia primeira dele foi ensinar a seus discípulos, foi comissioná-los e foi enviá-los a fazer aquilo que Deus, nos comissionou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deixa eu só ler um negócio aqui antes da gente dar continuidade, tá bom? Diz assim: segundo o texto bíblico que lemos, Jesus possuía um desafio nas mãos e um grupo de homens ao seu lado. O problema era como anunciar o evangelho ao maior número de pessoas em tão pouco tempo. Ele repartiu a missão e a responsabilidade com os seus discípulos, mas ainda restava a questão acerca de como seria feito. É nesse ponto que encontramos que Jesus é um facilitador de sucesso. Ele facilitou esse processo. Ele, junto com seus designadores, desenvolveu uma estratégia para que aquela missão pudesse ser cumprida. Ele orienta os discípulos a fazer aquilo que Deus o designou a fazer, Ele fez a sua equipe, ele montou, ele treinou, ele designou e ele enviou. E enviou confiante porque sabia que tudo aquilo que ele havia ensinado iria estar na mente e no coração daqueles que ele enviou. Hoje nós temos algumas dificuldades nessa questão de que a gente ouve muitas pessoas se dizendo discípulos desse Deus, discípulos desse Cristo, mas falam diferente, pensam diferente, têm uma visão diferente acerca, às vezes, do mesmo texto bíblico, às vezes da mesma palavra. Muitas vezes é porque nós não buscamos nos aprofundar naquilo que queremos ensinar. É porque não buscamos aprender primeiro, Há uma frase que eu aprendi, não vou me recordar de quem, me perdoem, que diz que aquele que não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Então nós temos que sentar para aprender, para ouvir com aqueles que aprenderam primeiro que nós. Ter humildade para ser corrigido, ter humildade para ser ensinado e só então ser enviado a ensinar, tá certo? Eu queria te mostrar um vídeo antes da gente partir para essa nova etapa aqui da nossa aula, tá bom? Então se liga nesse vídeo, é bem legal. No mundo tereis aflição, certo?
Então não tem como eu dizer para você que é fácil. Porque se o próprio Mestre, se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre aflição, que dirá eu que sou falho? Paulo Henrique Nascimento Pereira. Eu tenho 24 anos. Daqui de Coronel Feliciano. A vida é aflita, o mundo é assim. Mas ele também fala, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por isso eu venho trabalhar todo dia a gente vence uma vez. É muito fácil você dizer que a vida é injusta com você e dizer que Deus Todo-Poderoso tem que fazer a seu favor, uma vez que você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu colo. Mas se você parar para pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram sua recompensa no colo. Abraão teve que largar sua família, Moisés teve que atravessar o deserto, Jesus, poxa, foi crucificado, né? Então, se você quer uma recompensa de Deus, faça seu esforço. Deus não vai te recompensar por ser uma pessoa à toa, entendeu? A palavra diz que o trabalho dignifica o homem. Vamos ser dignos, trabalhar. Eu fico sempre aqui nessa mesma esquina da Caixa, do Bradesco. Se quiser vir cá comprar uma balinha, pode vir. Se quiser conversar do amor de Deus, pode vir 2 vezes. A gente está sempre por aqui. Beijão. Bem, como vocês puderam perceber, desafios todo mundo tem. Quem não os tem? São maiores, outros são menores, mas todos nós temos as nossas dificuldades. Eu confesso que esse cara que vocês veem sem grande dificuldade de falar diante da câmera, de falar em público, independente da quantidade de pessoas estejam ouvindo, independente que essa plateia é formada por intelectuais de alto nível, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar, apesar das minhas limitações. Nenhuma dificuldade. Mas eu lhes confesso que quando eu era criança, que quando eu era até na minha adolescência, eu andava olhando para os pés. Eu tinha vergonha de olhar para as pessoas, de conversar com as pessoas, de me expressar. No entanto, uma das coisas que me preparou para esse tempo que eu estou vivendo hoje foi o teatro. O teatro me desarmou, o teatro me ensinou a como me portar diante de uma plateia, foi muito útil. Então, mesmo que nós tenhamos dificuldades, o que nós precisamos é saber onde encontrar a solução para superar aquela nossa dificuldade. Porque nós precisamos ter esse negócio chamado enquadramento de facilitação. Ou seja, temos que nos moldar de tal forma, estarmos preparados de tal forma para quando surgir um problema, a nossa mente trabalhar a busca da solução. Geralmente, quando nós vemos um problema, nós encontramos aquilo como um grande desafio e muitas vezes paramos, né? O exército de Israel via um gigante, Davi via Deus. O povo hebreu que saía do Egito pelo deserto viu o mar, Moisés viu Deus. Então o que é que você está vendo? O que é que te impede de superar essa dificuldade que você tem agora? As pessoas estão vivendo agora um momento numa campanha acerca do suicídio, né? Acerca de uma campanha contra esse espírito de morte que tem pairado sobre as nações. Muitos jovens, muitos homens até maduros, que a gente entendia que tinha um equilíbrio, né? Vieram a ceifar suas próprias vidas, né? Vieram praticar suicídio. E as motivações estão na alma, muito possivelmente em feridas que não foram tratadas, em sentimentos amargurados do qual você nunca se permitiu ser tratado. Nós temos uma coisa que nos impede muito de progredir, de crescer, né? É uma coisa chamada perdão. Nós temos dificuldade de perdoar
e nós temos dificuldade de pedir perdão. E muitas vezes até pedimos perdão, mas algo dentro de nós não nos permite entender que já fomos perdoados. Esse jovem do vídeo que assistimos, ele tinha uma dificuldade que eu não tenho, que muitos de vocês não têm, mas isso não impediu ele de correr atrás dos seus objetivos. E ele já inicia ensinando, lendo o texto no qual diz que no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Não é porque ele venceu que eu vou vencer, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que é possível vencer as dificuldades, é possível deixar os obstáculos para trás e seguir em frente, porque o nosso alvo é Cristo e Ele próprio não parou. A cruz não parou o meu Senhor, a morte não parou o meu Senhor, Ele continua e Ele está esperando por mim e por você. Então, desafios virão. Desafios serão constantemente na nossa vida. No entanto, nós temos que tomar uma posição. Somos parte da solução ou somos parte do problema? Por mais difícil que seja a condição, deixa eu partilhar aqui um negócio bem legal que eu aprendi. Você sabe qual a diferença entre o carvão e o diamante? A diferença é que o diamante, ele suporta maior pressão e ele está mais no profundo da terra. O que é que acontece? Torna uma pedra preciosa e o carvão, depois de utilizado, vira cinza. Então você é dos que suportam pressão ou quando a pressão vem você arrega? Temos que nos posicionar. A ideia principal do que tentamos passar nesse dia é: você tem que decidir se é parte do problema ou parte da solução. Tá certo? A liderança passa por este detalhe. Então que isso possa gerar em você uma reflexão, para que você possa ter esse enquadramento de facilitação. Eu posso facilitar a solução para esse problema, eu tenho uma ideia, eu aprendi algo que pode nos ajudar nesse instante. Seja você a solução, seja você parte da solução e nunca parte do problema. Amém? Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês nesse dia, que isso possa nos nortear, nos apontar para uma direção. Amém? Deus te abençoe, graça, paz e vida nova. A gente se vê por aí.